Bom dia, minha gente. Começando mais uma live. Estamos ao vivo pelo Instagram. Vamos só aguardar a Leônia. Eu acho que agora vai dar certo. Ah, Tá vendo que ela não vai? e aí? Oi, Leônia. Tá conseguindo Oi, bom ver? dia. Tira aqui. Deixa eu tirar um pouco daqui. Não, a tua imagem não aparece, mas a gente faz assim, né? Porque não tá. Eu tô vendo Mas você. eu te escuto bem. As pessoas estão vendo, você e eu. Vocês estão vendo, nós que estamos vendo. Vamos lá, minha gente. Vocês veem a minha Leônia, as duas ao mesmo tempo, e escutam bem? Vamos ver se o pessoal fala. Vejo as duas. Então, vendo as duas. Então, pronto, não tem problema. O importante é eu te escutar. É, exato. Então, bom dia para todo mundo que está chegando. Bom dia, Leônia. Que bom estar aqui com você. Bom dia, Ju. Uma live com um tema tão maravilhoso, né? Tão importante. A Leônia e eu somos parte da rede CGF de psicoterapeutas. E a gente do Centro Gestalt de Fortaleza está fazendo uma série de lives, né? Que é o nosso Gestalt em Prosa, onde a gente está trazendo vários temas, e hoje a gente vai trazer o tema sobre o cuidado na perspectiva da Gestalt terapia, né, Leônia? A Leônia já estuda isso há um tempo, inclusive, né? Tem muita leitura, já escreveu, não foi, Leônia, sobre isso? Sim, certeza. Já tem alguns artigos publicados na revista Fluido, Centro Gestalt de Fortaleza, tratando exatamente da importância da relação terapêutica, da relação dialógica, né, no fortalecimento do vínculo, né, entre o cliente e o terapeuta, e o poder curativo, entre aspas, né, depois a gente vai falar sobre isso, sobre o cliente, né, sobre a vida do cliente, tá, gente? Ju, prazer estar aqui com você. Eu queria começar, né, dizendo que eu estou aqui no Centro Gestáltico desde a minha formação, na turma de 2018, tá? E, assim, o Centro Gestáltico, para mim, tem oferecido um cuidado maravilhoso ao meu ser terapeuta. E, logicamente, a minha pessoa como ser humano, já que nós terapeutas, nós somos atravessados, né, também pela nossa vida pessoal. Então, existe um entrelaçamento, né, da nossa vida pessoal com a nossa vida profissional. Então, eu queria começar reverenciando, né, e parabenizando, celebrando os 15 anos, né, dessa instituição maravilhosa, que é o Centro Gestáltico, né, no sentido de o quanto a Fatinha, né, a idealizadora, fundadora do Centro Gestáltico, que é a Ju, hoje coordenadora pedagógica, o quanto vocês nos acolhem, o quanto vocês cuidam da gente, tá? Com muita porosidade e com muito profissionalismo, né? Então, eu só agradeço, muita gratidão por fazer parte desse time de psicoterapeutas, certo? Além disso, fala, Ju. Para nós é uma alegria ter você, né, fazendo parte aqui com a gente. Que bom. Além disso, eu não poderia deixar de reverenciar, né, o meu pai, psiquiatra, doutor Leon Santiago, já falecido, né, um dos fundadores, donos do Hospital Miri Lopes, e também a minha irmã, psiquiatra, doutora Estael, né, que foram pessoas, sim, que influenciaram muito no meu olhar, na minha visão, né, humanista,
né, na forma de acolher o sofrimento humano. Então, assim, eu reverencio também, né, a eles, né, o meu pai e a minha irmã, né, que desde o início, a minha irmã, principalmente, desde o início esteve comigo, né, logo que eu comecei, que eu decidi a vir para a clínica, né, há quase 8 anos, certo? Eu comecei trabalhando com ela, né, na clínica, né, e além disso, eu quero reverenciar também aqui, gente, a minha mãezinha, né, que sempre cuidou de mim com muito carinho. A gente sabe que os nossos cuidadores, né, eles exercem uma influência, né, fundamental, né, na nossa vida, na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos. E a minha mãezinha, né, há 3 anos, né, está acamada, né, sequela do Covid, mas o quanto ela ainda continua a transformar a minha vida, né, mesmo estando, né, nas condições que ela está agora. Então, eu reverencio também a minha mãezinha, tá, gente? E também, para que meu marido não fique com ciúme, né, quero reverenciar o meu companheiro de 44 anos, aquele companheiro que está comigo em todas as horas, me apoiando em todos os momentos da minha vida pessoal e profissional, certo? E aí, Ju, a gente pode começar, né? Começar falando um pouco, e aí eu vou fazer o que a minha mestre querida, Karina Fukumitsu, sempre faz, né? Ela diz o seguinte: a gente tem que ir, né, ir em busca do dicionário e trazer, né, a compreensão do conceito, né? Então, o que é que significa cuidar? Então, cuidar, né, ó, pesquisando nos dicionários, significa o quê? Olhar, observar, vigiar, zelar, encarregar-se, ocupar-se, nutrir-se, mimar-se, né? Então, assim, enquanto a atitude de cuidar, então, reforça exatamente a ideia, né, da gente de se ocupar, se importar, ter interesse e responsabilização por aquele que está diante de si, né? Por aquele que está diante de si. E quando a gente fala de cuidar, a gente também tem que falar não só do cuidar do outro, mas do cuidar de si e do cuidar do mundo, né? Tudo isso se entrelaça, até porque para a gente cuidar do outro, né, a gente precisa estar bem consigo mesmo, né? Não é verdade? Então, assim, aí eu trago a metáfora da máscara de oxigênio, né? Quando a gente viaja, os comissários de bordo ressaltam, né, de forma bem clara, né? Você só pode ajudar o outro se estiver bem. Então, né, em caso de despressurização, cuide primeiro de colocar a máscara em você, né? Certo? E isso se aplica também a nós terapeutas, né? A importância desse autocuidado, não é, Ju, para nós terapeutas? Quando a gente se propõe a cuidar dos nossos clientes, né, é importante que a gente se cuide também, né? Daí a importância da gente fazer a nossa terapia, a nossa supervisão, né, encontrar os nossos recursos de autocuidado, né, para conseguir olhar para o sofrimento do cliente. Sem dúvida, Ju. Né? Então, a gente nunca deve se esquecer que para ver o outro, a gente precisa olhar para si mesmo. Né? E para estar inteiro junto ao nosso cliente, é preciso, primeiro, a gente se reconhecer como pessoa, os nossos limites e as nossas possibilidades. Né? Isso se aplica não só na relação terapêutica, mas também em toda a relação de cuidado. Né? Pronto, então agora
Agora, eu queria começar, né, Ju? Tu vai introduzir aí o próximo item, né? Então, a importância do cuidado na vida do ser humano. Qual é a importância do cuidado na vida do ser humano? Então, qual é a importância? Então, para falar dessa importância do cuidado na vida do ser humano, já que, né, a gente sabe que nós nos constituímos como seres humanos a partir do cuidado do outro, né, desde os nossos cuidados primários, né, daquelas pessoas significativas, pais, professores, educadores, etc., né? Então, a gente vai ver que, né, a gente se constitui, né, sempre a partir do cuidado do outro. Né? O Roberto Crema, ele enfatiza o seguinte, né? Se nós estamos aqui nesse encontro, por exemplo, nós estamos aqui nesse encontro, né? Sem dúvida, é porque nós fomos cuidados. Né? E o Roberto Crema acrescenta, nós somos filhos e filhas do cuidado. Né? E aí eu queria trazer, para ilustrar, né, rapidinho, bem rapidinho, né, a fábula mito do cuidado essencial, tá? Para ilustrar, né, o quanto, né, o cuidado ele se insere, né, no contexto da vida do ser humano. Né? Então, eu vou rapidinho relatar essa fábula que eu acessei no livrinho Uma Arte de Cuidar, do Jean-Yves Leloup. Tá? Então, ele diz o seguinte, segundo a fábula mito do cuidado essencial, também conhecida como fábula de Higino, que é referência ao nome de um pensador que recontou essa fábula há 2 milênios, né, atrás, na Roma Antiga. O ser humano ele foi moldado pelo cuidado. Aí a fábula diz o seguinte, certo dia, ao atravessar um rio, Cuidado viu um pedaço de barro. Logo, teve uma ideia inspirada, tomou um pouco do barro e começou a dar-lhe forma, né? Descreveu o filósofo Leonardo Boff, também no seu livro Saber Cuidar, ele traz também essa fábula. Então, na fábula, o cuidado, ele pede ajuda a Júpiter, que sopra espírito do barro, e por isso quer dar nome à criação. Quem também reivindica a autoria da obra é a Terra, que deu a cuidado a matéria-prima necessária. Até que Saturno, como árbitro, resolve encerrar a discussão, batizando a escultura de homem, nome derivado da palavra humus, que significa terra fértil, incumbindo o cuidado de zelar pela vida da criatura, incumbindo o cuidado de zelar pela vida do homem. Ou seja, a fábula termina enfatizando que o cuidado acompanhará o ser humano ao longo de toda a nossa vida. Né? Então, o quanto o cuidado é indispensável à nossa sobrevivência, à nossa preservação da vida, né? E também ao nosso bem-estar, né? E a nossa qualidade de vida. Sim. Eu estou me lembrando, Leônia, de uma frase que a gente até viu para trazer para a live do Ponciano, né? Sobre quando a pessoa se sente cuidada, ela pode encontrar a própria cura, né? O próprio poder de transformação. Sem dúvida. Ele diz exatamente isso, o Ponciano. Né? Ele fala que e quando a pessoa se sente cuidada, ela se cura. Ela se cura. Então, a importância do cuidado, né? Na vida do homem, né? No bem-estar, né? No nosso bem-estar. Bom, e aí, eu não poderia deixar também de acrescentar, né? Que a gestalterapia, né? Ela né, como abordagem de concepção holística, ecológica e social, comunitária e política, ela nos impõe
propõe um grande desafio a nós terapeutas, sair exatamente do contexto da clínica, do individual, do atendimento individual, né? Nos convocando como terapeutas a cuidar do indivíduo em suas interações, né? Em ações voltadas ao acolhimento das vulnerabilidades sociais, inclusão das diferentes formas de ser e estar no mundo, né? Então, assim, a gestalterapia tem essa preocupação, né? Do cuidar de ações de preservação e reparação para um mundo melhor, mais saudável e digno de se viver. Certo? Então, assim, aí eu trago uma citação do Peirce, em 1980, onde ele traz exatamente esse sentido do cuidar, né? Em gestalterapia, além da clínica. Ele diz o seguinte: somos parte do universo, não distintos dele. Nós e o nosso meio somos uma só coisa. Né? Essa citação do Peirce reforça, né, a visão holística, né? Essa visão de homem holística. Diga. Como o Peirce era um homem muito à frente do seu tempo, né? Como essa frase dele é atual, né? Haja vista aí todos os problemas que a gente tem, está tendo com o meio ambiente, né? O planeta Terra todo desorganizado, a natureza toda desorganizada. Exatamente. Então, o quanto é importante... Oi? Enquanto é importante esse cuidado integral, né? Sim, sim. Voltado à preservação, né? Do contexto, né? Porque o Peirce, ele reforça isso. Nós somos seres em constante relação com o meio. Essa relação organismo-ambiente. Então, ele realmente, né, o Peirce, ele traz essa visão, ele né, muito já né, antecipada, né, dessa importância de cuidar, né, do contexto também, dessa interação, né? Haja visto o que está acontecendo hoje, né, no Rio Grande do Sul, né? No Rio Grande do Sul e em tantas partes aí do mundo, né? Está tudo desorganizado. E a abordagem gestáltica, Leônia, dentro que você né, já trouxe da compreensão da gestalt terapia sobre o cuidado, é que assim, o cuidado é relação, né? O cuidado, ele necessita de uma relação com o outro e comigo mesma, né? Então, cuidar é se relacionar também, né? De uma forma... Cuidar dessa relação organismo-ambiente, né? Que é né, uma visão central, que fundamenta né, o nosso cuidado em gestalterapia, não é isso? Cuidado como responsabilidade de todas as pessoas, com a natureza, conosco e com as outras pessoas. É o que o Centro Gestáltico está falando aqui nos comentários. É isso mesmo. Exatamente. É isso mesmo. Né? Então, assim, Ju, aí vem, já introduziu o próximo item, né? Sim. A arte de cuidar em gestalt terapia. Somos terapeutas dialógicos, fenomenológicos e contatuais. E aqui eu queria trazer uma citação da nossa saudosa Bia Cardella, né, do livro dela, O Curador Ferido, né, gente? E aí ela traz o seguinte: o cuidado é a vocação do psicoterapeuta, acolher e sustentar o sofrimento humano, revelando a sabedoria e a força da vida presentes no sofrer. É o chamado da existência para muitos de nós, uma convocação árdua e cheia de beleza. Sabemos que a alternância de cuidados, ou seja, a capacidade de cuidar e de ser cuidado, é condição de integração psíquica e lucidez sobre a verdade da condição humana. Então, em homenagem à nossa saudosa Bia Cardella, né, eu trouxe, então, essa citação do livro dela, do Curador Ferido, né? Quer falar alguma coisa, Ju?
Eu gosto muito da Bia porque eu acho que ela foi uma grande cuidadora de todas nós, né, gestalt terapeutas, e o quanto é importante a gente oferecer esse cuidado, né, para as pessoas, para as profissionais, com relação a esse tópico, né, que a gente está entrando, a arte de cuidar em gestalt terapia. Somos terapeutas dialógicos, fenomenológicos e contatuais. Eu me lembro muito da própria relação terapêutica, Isso. né, Leônia? É o que a gente vai entrar agora, né? Na relação dialógica, né? E aí, para introduzir, eu vou trazer uma citação, gente. Se vocês observarem, né, eu trago alguns autores que tiveram uma importância fundamental na minha forma de cuidar do meu cliente, do outro, né? Então, eu vou trazer aqui uma citação do Jean-Marie Delacroix, que tem um livrozinho, um livro bem grossinho, A Terceira História. E ele traz o seguinte: somos três. O paciente, o terapeuta e a relação. Né? Uma terceira história se constrói no self terapêutico. Uma cocriação. Duas histórias ressoam na construção de uma história comum. A terceira história. Né? E aqui eu gostaria de reforçar através de um pequeno, gente, experimento, muito, assim, de forma muito rápida. Eu vou replicar, né, um experimento, até porque eu posso chamar de experimento, porque no contexto dessa nossa relação agora, desse encontro, né, demanda, né, que eu faça que vocês entrem em contato com a importância, né, dessas três dimensões, né, para que a gente possa construir uma relação dialógica, esse encontro dialógico indispensável, né, que aconteça no setting terapêutico. Então, rapidinho, eu queria que vocês se sentassem confortavelmente, né, e procurassem fechar os olhos, tá? E que vocês prestassem atenção na sua respiração, tá? A gente não vai demorar muito, o ideal é que a gente ficasse 1 minuto para que vocês, né, entrassem em contato. Como é que vocês estão respirando, tá? Vocês centrando o mais possível, como é que o ar, né, está entrando na inspiração e como você, né, está expirando esse ar. Né? Então, observe o ritmo da respiração. Como é que vocês estão se sentindo? Né? Quando vocês centram nessa respiração, em você agora, tá? Então, eu peço que, de olhos fechados, vocês centrem o mais possível nessas circunstâncias. Ou seja, na sua respiração. Então, quanto mais você conseguir centrar em você, nessas circunstâncias da sua respiração, né, mais importante, você vai, né, sentir, né, o quanto a tua presença consigo mesmo é importante, né, para que você possa estar bem, né, se sentir bem. Então, a partir desse contato com você, com a sua respiração, desse centramento em si mesmo, tá? Eu quero que vocês, nesse momento, imagine uma outra pessoa, que pode ser um cliente de vocês, tá? Um cliente. Imagine essa outra pessoa, tá, presente dentro de você. Então, você vai fechar os olhos e se imaginar centrando nessa pessoa. Agora, nesse seu cliente, tá? Então, por 1 minutinho, né, fecha os olhos, né? Então, vocês estão vendo que é um experimento de imaginação dirigida, né? Que eu estou fazendo com vocês, tá certo? Então, entre em contato, como é perceber essa pessoa, tá? Tente perceber
perceber como é ser essa outra pessoa, né? Então, vocês vão tentar sentir, né, e perceber essa outra pessoa, na perspectiva dessa outra pessoa. Tá? Vocês vão se colocar e se perceber, né, no lugar dessa pessoa que vocês estão imaginando aí, tá? Dentro de você, tá certo? E aí eu vou pedir uma coisa a mais. Eu vou pedir que agora você imagine você estando nesse espaço entre você e esse outro, e essa outra pessoa, tá? Você vai se imaginar estando nesse espaço do entre essa pessoa e entre você, né? E se imagina, né, nesse espaço do entre, né? Entre o teu cliente, né, e você, né? Tá? E agora, devagarinho, vocês podem abrir os olhos e voltar para o centramento em si próprio, né? Então, assim, em si próprio. Né? O que é que eu quis, então, Ju, trazer com esse pequeno experimento? Você quer falar, Ju? Não, pode continuar, querida. Pronto. Então, assim, é exatamente, né, no contexto da relação dialógica, né, o quanto é importante que nós, terapeutas, estejamos o tempo todo, né, ciente da presença dessas três dimensões, né, que somos nós, o terapeuta, né, o nosso cliente ou paciente, e a relação, tá? Então, nós, como terapeutas e artistas de contato e relacionais, né, a gente vai entender que a gente tem um grande desafio, né, o tempo todo, é de estar prestando atenção a essas três dimensões, né? No contexto do nosso atendimento, no contexto da relação, né? E, assim, a partir do vivido dessa relação, do desenvolvimento dessa relação, né, a gente, como terapeuta, a gente vai escolher a cada momento focar em uma dessas três dimensões, considerando, né, o vivido nesse momento da relação, tá certo? E aí, eu vou trazer uma citação do meu querido professor, filósofo, musicoterapeuta, gestalt terapeuta, né? E, assim, imagine a sensibilidade do professor Paulo de Tarso, né? Ele tem também um livro que chama-se Contatologia. Ele diz o seguinte: é na relação que nós, terapeutas, nos emprestamos como superfícies contactuais e compomos uma superfície de coexistência afetiva com nossos clientes, ensejando novos olhares, novos sentidos e novos processos de contactar, saindo do conteúdo da experiência, saindo do falar sobre, né, para o falar com, né? Então, essa citação do professor Paulo traz a potência da relação dialógica, da relação terapêutica. E, assim, e sem dúvida, né, Ju, é a relação terapêutica o maior experimento em Gestalt terapia. Gente, eu até me emociono. Porque realmente, quando eu vim em busca de fazer a formação em Gestalt terapia, né, eu vinha muito preocupada em aprender técnicas, né? E, assim, sem dúvida, né, a técnica é um recurso, os experimentos são um recurso, até porque a Gestalt terapia é uma abordagem experiencial e vivencial, não é isso, Ju? Então, sim, sem dúvida. Mas, assim, né,
o quanto, né, a construção dessa relação dialógica fortalece e torna-se potência. Né? O quanto o vínculo terapêutico transforma não só o cliente, mas a nós mesmos. Né? Sim. Uhum. É esse jogo. Isso. A relação terapêutica é o principal instrumento, né, de cuidado ali no contexto da sessão de terapia, ali na nossa relação com o cliente no consultório. Né? Então, assim, como eu já tinha trazido antes, o cuidado para a Gestalt terapia é a própria relação, né? É a forma como eu me relaciono, como eu cuido de mim e do meu cliente, falando agora no contexto mesmo da psicoterapia, né? O quanto a psicoterapia abre um espaço para o cliente se olhar, né? Se perceber cuidado, se sentir cuidado e a partir disso descobrir também formas que ele mesmo tem, né, de se cuidar, de olhar para as dores dele com mais acolhimento. Isso também é cuidado, né? Quando a gente se permite se acolher, quando a gente se permite dizer, tá tudo bem, estou frágil, né? Não consigo, tá tudo bem. Isso é um jeito que a gente tem de se cuidar. E no processo de psicoterapia, o cliente tem esse espaço, né? De acolher a sua própria dor, de olhar para a sua própria dor, porque ele está ali diante de um profissional que está ali também para cuidar e para acolher. Então, cuidado em Gestalt terapia é muito da relação que se constitui, que é o que você acabou de trazer, né, Leônia? Essa relação que é dialógica, é uma relação horizontal, uma relação com base no diálogo, como o próprio nome já sugere, né? Onde eu escuto de uma forma genuína, de uma forma acolhedora aquilo que o cliente está me trazendo, né? E devolvo também aquilo que eu escutei, pergunto se é isso mesmo, né? Então, toda relação terapêutica com base na dialogicidade, né, permite que esse cuidado aconteça no processo de psicoterapia, né? Que é o que a gente oferece para os nossos clientes, não é isso, Leônia? Sem dúvida. Eu queria, né, então, reforçar o que a Ju está trazendo, né, e reforçar, né, que nós, gestalt terapeutas, né, a nossa abordagem ela está fundamentada, né, no existencialismo dialógico do Martin Buber, né? E o Martin Buber, né, ele traz o seguinte, né, nós como terapeutas, nós caminhamos sobre uma vereda estreita e pedregosa, que permeia os abismos, onde não há segurança do conhecimento expresso, mas a certeza do encontro, que se mantém não revelado. Então, tudo acontece nesse encontro dialógico, né? Nessa relação dialógica. Então, assim, nós terapeutas gestálticos, nós temos um grande desafio, articular teoria, né? A fundamentação teórica, porque, assim, gestalt terapia, a abordagem gestáltica é ciência, é teoria, é arte, né? É técnica, é vivência, é experimentação, é encontro, né? Então, assim, articular teoria, relação, experimentos e criatividade. Então, para o Buber, né, as suposições teóricas, né, elas são muito importantes, mas não constituem um substituto para o encontro humano, devendo existir a validação e confirmação da singularidade do cliente. O Roberto Veras, né, mais adiante eu trago essa citação, que tem tudo a ver. Né? Ele diz o seguinte, só um minutinho para eu localizar aqui. O Roberto Veras, ele diz o seguinte, a psicoterapia é o território da confirmação, é onde existe a possibilidade do outro ser reconhecido pelo que é, se sentir
pertencente. Quando o cliente se percebe que ele não está mais sozinho e que ele pode confiar no outro, olha a importância da confiança, né? Podendo compartilhar-se, ele abre uma possibilidade fenomenal para a transcendência. Né? Essa transcendência é que o Buber faz. É esse estado de graça, esse momento é eu-tu, né? Que acontece simplesmente, né? Por esse cuidado, né? Por essa relação dialógica, tá, gente? Então, assim, eu queria acrescentar, né, já estou olhando aqui o tempo, né? Que nós, como psicoterapeutas, né? Não podemos indicar a verdade que temos, né? Aí entra a redução fenomenológica, né? A nossa perspectiva fenomenológica. Mas somente a verdade que buscamos entre nós, que se constitui entre nós, na relação. Então, essa citação do Hans Strub, né? Ele foca exatamente a perspectiva fenomenológica do cuidar em Gestalt terapia. E aí o Leloup, né, o Yves Leloup, no livro A Arte de Cuidar, ele diz: o terapeuta não é o sujeito suposto saber, é o sujeito suposto escutar. Olha que profunda, Ju, né? Essa citação, né? Uhum. Lindo. Dentro da perspectiva fenomenológica. Então, eu trago novamente a frase do Ponciano, né? Quando ele diz o seguinte, né? Que quando a gente é cuidado, né? Automaticamente a gente se cura. E aí, eu queria trazer que nós, gestalterapeutas, a nossa preocupação não é com a cura em si, a cura numa perspectiva da abordagem, né, médica, né, reducionista, organicista, né? Nós, gestalterapeutas, a nossa preocupação é com o crescimento e desenvolvimento do ser humano, em busca da sua autonomia, e fazendo com que ele possa, né, desenvolver escolhas mais conscientes na sua vida. Né? Então, na perspectiva gestáltica, a cura difere do paradigma médico, né? Do paradigma médico, e volta-se a tornar o sujeito inteiro, a tornar esse sujeito total. Não é isso, Ju? Isso. A cura, aqui, quando a gente usa esse termo, a gente não está falando de doença, né? A gente não está falando na visão biomédica. A gente está falando em cura no sentido de se transformar, de encontrar novos significados para as relações, para as situações, de conseguir ter suporte interno para fazer novas escolhas, dar novas respostas, né, para a vida. Então, a cura em Gestalt terapia é isso, é ressignificar, né? É transformar, é mudar internamente. Né? E a gente consegue fazer isso, o cliente consegue fazer isso, quando ele tem um processo de psicoterapia onde ele vivencia o cuidado, né? Onde ele aprende a se cuidar, porque ele está vivenciando ali uma relação de cuidado. Né? Porque o que é uma relação terapêutica se não uma relação de cuidado, né? Exatamente. Importante você reforçar isso. E aí, Ju, né, trazendo ainda a nossa visão fenomenológica do cuidar, né, e da importância da gente estar o tempo todo articulando teoria, relação, experimento e criatividade, o Richard Heisner, né, no livro dele, ele tem 2 livros maravilhosos, né, sobre aqui eu tô de pessoa a pessoa dele e relação e cura em Gestalt terapia. Ele traz falando sobre experimento. Então ele diz o seguinte: todo experimento emerge na relação, confirmando o modelo da abordagem fenomenológica da awareness, né, da conscientização, do desenvolvimento da conscientização, no aqui e agora. A arte do terapeuta está em saber
no contexto presente da relação, priorizar o uso dos experimentos ou simplesmente se colocar presente para o paciente. Então, nós terapeutas temos que ter essa sensibilidade a partir da sintonia emocional desenvolvida no contexto dessa relação terapeuta, no contexto dessa nossa atitude de presença e interesse, nesse encontro, no entre, né? Ele vai o tempo todo, né, sentir, né, a ressonância desses momentos significativos construídos, né, ao longo do desenvolvimento da relação terapêutica. E aí, nesse sentido, tem uns estudos bem bacanas sobre neurônios espelhos, né, ressonâncias e relação terapêutica, né? Então, assim, essa nossa presença, essa nossa interesse, a sintonia emocional do terapeuta de estar junto ao cliente, vai nos permitir sentir o que está presente dentro da relação terapêutica. A cada momento, o que é que eu devo priorizar? Né? A mim mesmo, essa ressonância, o que eu estou sentindo como terapeuta, o que reverbera em mim essa relação, ou voltar-se ao próprio cliente, né, às suas emoções, seus sentimentos, né, ou focar nessa relação. Não é isso, Ju? É isso, sim. É sim. Uma coisa que está trazendo muito importante é o elemento presença, né? Relação terapêutica em formas de cuidado é também a presença do terapeuta ali junto com o cliente, né? É com todas as posturas que a gente tem, a gente dizer assim, estou aqui com você, né? Estou Isso. segurando a sua mão. Oferecer Não... presença, segurança, né? Confirmação. Isso, exato. Validação, né? Então, assim, para a gente ir concluindo, né? Eu já fiz algumas citações do Ponciano e do Roberto Veras, né? Então, assim, indiscutivelmente, a relação terapêutica é nossa principal ferramenta de trabalho, né? E aí eu trago novamente a querida Bia Cardella, né? Maravilhosa. E quando eu falo dela, gente, eu me emociono, né? Eu deixou há pouco tempo. Mas quanto legado, né? Muito. Ela nos trouxe, né? Ela nos ensinou. Então, ela diz o seguinte: o amor é o evocador, é o princípio de todo trabalho terapêutico. É ele que favorece a abertura, o diálogo, a vida, a verdade. Né, gente? Sim. Eu poderia até encerrar por aqui, né, com essa citação da Bia Cardella, né, de tão profunda, né? Sim. Não é isso, Ju? Profunda. Bia Cardella, como sempre, né? Muito sábia, muito amorosa e muito profunda. Eu acho que é a importância da amorosidade, né, no contexto da relação. Uhum. Uhum. E aí a gente vai concluir, né, Ju? O último item sobre os grandes desafios como terapeutas, né? E aí eu trago assim: a gente precisa dar voz ao nosso cliente no processo terapêutico. E aí emprestar nossas orelhas, percepções, nosso ouvido, para que ele atribua significados ao seu vivido e se compreenda melhor. Eu achei fantástica essa citação da Françoise Douto, psicanalista, que o Leloup cita isso. Eu achei muito. Ela traz exatamente. Nós, terapeutas, emprestamos nossas orelhas, nossos ouvidos, para que o cliente se escute, se compreenda melhor. Não é, gente? Sim. Perfeito, né? E quando o cliente consegue se escutar, aí é onde começa o processo de transformação, de ressignificação, por sua vez, de cura, né? Agora eu me lembrei de uma frase, Leônia,
é da minha mãe, da Fátima Diógenes, no o curso Da dela. querida Fátima Diógenes. Beijo, Fátima. Te amo, Fátima. Ela diz assim: quando o cliente conta a sua história para o terapeuta, ele reconta para si mesmo. E quando ele reconta para si mesmo, ele ressignifica, né? Olha que lindo. É verdade. Olha a importância do espaço terapêutico para o cliente recontar ou Trazer a contar sua a sua história, né, história, Ju? né? Num espaço seguro, protegido, onde ele não vai ser julgado, né? Onde ele vai ser acolhido. Sim. E o Daniel está Exatamente. trazendo aqui, oferecemos todo o nosso corpo, né? Porque o corpo faz parte da nossa totalidade também. Então, quando a gente Essa tem uma postura. intercorporeidade, né? Exatamente, a questão da corporeidade e da intercorporeidade, né? Que é um conceito aí que está sendo estudado recentemente pela Gestalt terapia, tão importante para a relação terapêutica e para essa relação de cuidado. Acho que a gente Pronto. pode encerrar, né, Leônia? Mas assim, eu queria encerrar Sim. trazendo ainda esses desafios, de forma bem resumida, né? Do que o Heissner, ele traz no livro dele. Ele diz assim, nós como terapeutas, a gente tem que saber como utilizar a segurança da teoria e ainda assim não utilizá-la como uma defesa indiscriminada contra o desconhecido. Além Uhum. disso, ele diz que nós temos que buscar responder à singularidade do cliente, né? E também não esquecer de apreciar a nossa base comum, que é a humanidade, a nossa comunidade de destino. E Sim. aí ele conclui dizendo, né? Nós precisamos, como terapeuta, dar conta da amplitude das possibilidades humanas, com a certeza de uma atividade profissional cheia de paradoxos, diante do desconhecido, do plural, do global, do único e do nunca antes experienciado. Né? E aí eu vou concluir com, né, o nosso querido Zinker, ele tem um livro Processo Criativo em Gestalt Terapia. Sim. Ele diz assim, para Zinker, um terapeuta criativo precisa ser como uma criança, de olhos faiscantes. Ao mesmo tempo que assistindo a tudo pela primeira vez, sempre desejoso por colher sentidos e significados no que você vê e encontra a cada momento presente junto ao seu cliente. Uhum. Uhum. Perfeito. E é isso que eu trouxe para vocês com muito carinho, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Sim. Eu acho que foi maravilhoso. Eu adorei conversar com você, muito bem fundamentada, né? Trouxe autores maravilhosos, com muita profundidade. E a gente pode promover outros encontros, né? Com certeza. Agradeço novamente ao Centro Gestáltico, a você, Ju e a Fátima, pela oportunidade, pela confiança, tá? Muito E assim, eu obrigada. estou sempre disponível, né, para, de alguma forma, né, estar contribuindo, né, por uma prática mais humana, cada vez mais humana. Né? Muito grata. Você é maravilhosa, querida. Um beijo, Sim, minha gente. Obrigada. sintam-se todos abraçados e muito obrigada pela presença, né, Ju? E muito obrigada. Tchau. Tchau. Beijo. Beijo.